Pai, Senhor, irmãos, vamos abrir a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 12, 12, fala o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O Senhor nos abençoe, os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o hino que nós ouvimos agora jamais se mostrou ao mortal nem metade da glória celeste. Esse hino está baseado num texto da palavra que fala que aquilo que não subiu ao coração do homem, não subiu ao pensamento, os olhos não viram, isso é que Deus tem reservado, tem separado. O Senhor tem separado essa glória que nós não imaginamos. Nós queremos, nós pregamos, por fé nós sentimos e aguardamos, mas o Senhor não permitiu que subisse no nosso coração. O Senhor está reservado, o Senhor tem reservado essa bênção para quem? O Senhor tem reservado essa bênção para a igreja. A igreja vai ver a glória de Deus. A igreja. Quem é a igreja? O que é a igreja? Como é que nós podemos falar? Esse nome igreja é um nome muito, muito especial, muito interessante para nós. Vem do grego eclesia, que quer dizer aquele que é tirado para fora. Então nós fomos tirados para fora da onde? Do mundo, né? Então nós somos igreja, é porque é um nome maravilhoso. Se nós nos chamarmos a nós mesmos, nós somos igreja. Eu sou um pedaço da igreja. Eu estaria falando algo de maravilhoso ao meu próprio respeito. Se o Senhor nos falasse que nós somos igreja, o Senhor estaria falando de algo maravilhoso, porque para nós que somos crentes, servos do Senhor Jesus, nada nos interessa mais do que estarmos fora do mundo, não é? Senão não somos igreja de coisa nenhuma. Isso que nos interessa, é estarmos fora do mundo, é a nossa alegria. Então, igreja é isso, chamado para fora. Mas acontece que a palavra, ela vai além. Ela fala em igreja, ela fala em corpo. Quando falamos que nós somos corpo, nós damos nós melhoramos esse aspecto da nossa vida. Porque corpo, nós podemos fazer uma definição muito, muito simples de corpo, simples, né? Obviamente, os irmãos sabem que não é uma escola de medicina, uma definição muito simples, só para a gente ter uma ideia, que é um conjunto. O que é um corpo? É um conjunto de membros e partes e órgãos que interagem, eles se comunicam. E tem uma interação e uma integração sincrônica. Eles não brigam entre si. É o maior exemplo de interação vista na natureza, nesse universo que nós vivemos, que é o universo da criação. Então, na criação, no universo da coisa criada, é o maior exemplo de interação e de integração. Nada está mais integrado ao outro do que as partes e os membros e os órgãos do corpo humano. Tem a sua anatomia diferente, não é? Cada membro, cada órgão, ele é anatomicamente diferente do outro. Ele tem função diferente, mas ele interage um com o outro. E ele não briga. O coração, ele não briga com as outras partes do corpo. Não briga. Ele faz aquilo que tem que fazer e vai bombeando o sangue, vai puxando o sangue e enviando o sangue para o resto do corpo. É a função dele fazer isso.
e depois nós temos outros órgãos, cada órgão fazendo aquilo que ele tem que fazer, está dentro da sua função. E se nós pudéssemos, se a gente perguntasse aqui qual é o órgão mais importante do corpo humano, cada um poderia dar até um nome, e a gente fala, realmente ele é um órgão importante, o coração é importante, né? Citamos o coração, porque é um órgão vital, o fígado, os rins, esses são órgãos importantes, são importantíssimos, mas eles não sobrevivem sozinhos. Então nós entendemos que a importância do membro nessa igreja está no fato dele viver em conjunto. Quanto mais dependente, mais importante ele é para esse corpo. Então a nossa importância nesse grande, glorioso corpo de Jesus está no fato da nossa dependência. Quanto mais dependente nós somos do corpo, quanto mais clamamos pelo sangue de Jesus, mais nós temos a nossa bênção. Então, a nossa comunhão e a nossa vida é diretamente relacionada com o nosso clamor pelo sangue de Jesus, está diretamente relacionado com a nossa dependência do corpo. Então, nós somos igreja chamada para fora do mundo. Nós somos corpo, porque somos dependentes um do outro. Não há nada mais importante, ninguém é mais importante no corpo. O pastor não é mais importante dentro da igreja, de forma alguma. Não é mais importante do que ninguém. Ele tem uma função diferente. O Senhor chamou para governar. Então a função dele é governar, é de governo. O outro, o Senhor chamou para outra função, ele tem a outra função. Ou o Senhor chamou para estar no louvor, a função dele é aquela, ele vai ter que cumprir a sua função dentro do seu chamado do projeto. É para a glória do nome do Senhor, para a edificação de todo o corpo. E se nós perguntássemos a cada membro e parte, órgão desse corpo, por que ele faz aquele movimento continuado? Não é? Continuado, tudo a mesma coisa. Toda a vida, o tempo todo. Por que ele faz isso? Ele daria uma resposta que é a resposta de todas as partes e órgãos desse corpo. Ele falaria o seguinte: é para a manutenção da vida de todo o corpo. Então o coração faz aquilo porque ele tem um corpo todo que ele depende, está ligado a ele tem que manter a vida do corpo. Assim somos nós como igreja. Somos tirados do mundo, somos um corpo que vive agora em sincronia um com o outro. Somos um corpo que vive interdependente um do outro, mas o Senhor foi agora um passo além desse entendimento. Porque se falássemos que somos corpo, tá maravilha, vamos viver como corpo aqui nessa terra, vamos viver mais quantos milhares de anos? O corpo não pode viver toda a vida, é independente, e glória a Deus, está tudo certo, todo mundo se entendendo, todo mundo vivendo em sincronia. Não podemos viver toda a vida, né? Ninguém precisava sofrer com a morte, ninguém, não, vamos ficar aqui, morreu, vem os filhos, e depois os netos, os bisnetos, trineto, pentaneto, e por aí afora vai embora. Vamos viver aqui toda a vida, mas não é isso que o Senhor quer, não. Porque o Senhor falou que a igreja, o Senhor deu o nome, assim, um só corpo, assim é Cristo também. Então o Senhor mostrou que a igreja, ela teria que ser um corpo, e o corpo de Cristo, porque a hora que o Senhor colocou essa palavra Cristo na palavra da nossa vida, o Senhor mostrou o destino da igreja. O Senhor mostrou que a função da igreja, que foi tirada do mundo e vive como um corpo, não é para viver aqui, porque Cristo quer dizer ungido pelo Espírito Santo. E a unção do Senhor Jesus Cristo com o Espírito Santo teve dois grandes objetivos. O primeiro é para a pregação do Evangelho aqui no Espírito, e o segundo, para levá-lo de volta para casa. E a igreja tem essa grande bênção de estar lavada com o sangue de Jesus, ungida pelo Espírito Santo, porque o nosso reino não é desse mundo, não. Nós temos um destino, a igreja fiel tem um destino, e o destino dela é a eternidade. Por isso o Senhor falou que é corpo de Cristo, porque ela é ungida pelo Espírito Santo, não é para ficar aqui, não. Porque o Espírito e a noiva dizem uma palavra só. É a palavra falada para o Senhor Jesus 24 horas do nosso tempo, que é vem. Vem, Senhor. Então, se o Espírito e a noiva dizem vem, é porque não vão ficar aqui, eles querem ir embora para a eternidade. Vem, Jesus. É o que fala a igreja.
Só a igreja fiel fala isso. Só o corpo fala isso. E só o corpo de Jesus Cristo é que fala isso. Ninguém mais. É corpo, mas pode ser chamado do nome que quiser. A hora que fala corpo de Cristo, assim é o corpo de Cristo também. Aí dá uma conotação eterna a esse conjunto de membros e partes e órgãos que o Senhor separou, tirou do mundo para viver em sincronia com vistas à eternidade. Glória a Jesus. Então o Senhor, Ele separou essa glória, não mostrou a ninguém a sua glória, porque Ele está reservando para uma igreja que vive como um corpo, que vive ungida pelo Espírito Santo. Metade da glória celeste, o Senhor não revelou a ninguém, não. Vai revelar a igreja, glória a Jesus. E é isso que estamos esperando acontecer. É esse fato que a igreja está esperando acontecer. Quando é que o Senhor começou a mostrar isso? Que era necessário o homem viver no corpo, era necessário existir como igreja, como corpo, e ungida pelo Espírito Santo. O Senhor começou a mostrar na ceia. Quando Ele, na anterior à sua morte, é lógico, reuniu os irmãos em uma ceia e entregou a maior doutrina da igreja. A maior doutrina da igreja. Falou: esse aqui é meu corpo. Pegou um pão e partiu. Deu um pedaço a cada um. Falou: esse aqui é meu corpo que é partido por vós. Onde é que estava agora o pão? Estava com quem agora? Não, estava com todo mundo. O Senhor revelou a única doutrina que a igreja nessa hora está pregando. Não temos outra palavra para pregar mais não. A palavra está sendo pregada hoje nas grandes convocações, nas grandes evangelizações, nas viagens que estão fazendo para fora do país, nas viagens para o leste europeu. Então um povo lá que sofreu, um povo que passou 80 anos debaixo do tacão do adversário, daquele regime terrível, que matou os irmãos, que mandou para a Sibéria, que matou nas cadeias, que sumiu com milhares de pessoas, que perseguiu, que prendeu, que espancou. Aquele povo que está lá hoje, eles falaram o seguinte: antes nós tínhamos uma pregação, a nossa pregação era a pregação de que o Senhor vai nos libertar desse regime. Quando veio a perestroika, que libertou todo mundo, nós perdemos um tempo para pregar. E quando nós chegamos lá, apresentamos a obra para eles, sabe qual foi a obra que nós apresentamos? É isso aqui, ó: igreja como o corpo de Cristo. E o poder do sangue de Jesus. Isso não estão pregando para os irmãos. E em consequência disso, estão pregando a volta do Senhor Jesus. Então, esse é meu corpo que é partido por vós, esse é meu sangue que é vertido por vós, fazei isso em memória de mim, até que Ele venha, fala a palavra. Então, a pregação do Evangelho é com vistas à volta gloriosa do Senhor Jesus. O Senhor começou a mostrar na ceia: está aqui meu pão, meu corpo, que é partido por vós. E o Senhor introduz um outro elemento, que estava escondido, já estava no projeto, mas estava escondido. Estava escondido no fato com Adão, estava escondido com Abel, estava escondido com Abraão na saída do Egito, estava escondido na morte do Senhor Jesus, que é isso aqui, ó, que é o sangue. Já estava no projeto? Estava. Jesus não inventou nada. Ele colocou em prática aquilo que estava pronto já. Falou: esse aqui é o meu sangue que é vertido por vós. Porque assim como o corpo tem um tecido que circula nele e une todo esse corpo, e tem toda a mensagem escondida nele, tem todos os elementos que o corpo precisa, que faz com que o coração nunca brigue com os outros órgãos, e nem o órgão brigue entre si, que alimenta o cérebro, capacita o cérebro para mandar as mensagens para todo o corpo, para o braço levantar, para os olhos piscarem, para você andar, para você descansar, para você levantar. Esse sangue, esse vinho, esse sangue é o Espírito Santo que circula no meio da igreja. É o Espírito que está falando à igreja, é o Espírito que está abençoando, é o Espírito que está preparando, é o Espírito que está dando a bênção. O Senhor começou a mostrar isso na ceia, que era preciso nós termos corpo e corpo de Cristo, porque tinha que ter o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, que alimenta a igreja e prepara a igreja para o arrebatamento. O Senhor começou a mostrar, eles não entenderam nada, porque a ceia que eles conheciam, que veio desde de Moisés, era outro tipo de elemento. O Senhor mostra agora o pão, porque as ervas amargosas ele tinha comido, ele ia comer na cruz.
O Senhor mostra o vinho que não estava no programa da ceia. Então o Senhor mostra elementos novos que eles não conheciam, mas aqui estava o fundamento da igreja como corpo de Cristo. Era o corpo e o sangue. E o Senhor continuou mostrando. Mostrou, eles não entenderam como doutrina, mas foi escrito a palavra, e depois Paulo doutrinou a igreja sobre isso. Depois que o Senhor morre, algumas coisas acontecem. Um grupo de irmãos, 2 irmãos, eles iam saindo de Jerusalém, iam para a aldeia onde viviam, Emaús, tristes porque Jesus Cristo tinha morrido, porque foram com Jesus até o primeiro dia, até a morte, não entenderam coisa alguma. O Senhor se aproxima deles e começa a conversar com eles. E entra dentro de casa, porque eles solicitaram, entra porque declinou o dia. E quando o Senhor partiu o pão, eles conheceram que era o Senhor, porque Jesus só é conhecido no meio da igreja. Jesus não é conhecido nas esquinas, nas praças, onde tem que pagar pedágio. Isso não se conhece Jesus, não. Pagar pedágio para ser crente. Ministério profissional. O evangelho falido. Tem igreja, tem Bíblia, tem templo, tem tudo. Fala em Jesus, mas vive como se ele não tivesse existido. Sabe por quê? Porque não tem nem corpo e nem sangue. Porque o sangue não permite isso, não. O Espírito Santo não permite isso, não. Onde está o Espírito Santo? Ali tem a bênção, ali tem a revelação do Senhor Jesus. O partir do pão, na igreja, Jesus se revela. E nós temos esse exemplo no culto profético. Como é que o Senhor se revela no culto profético? Um tem um dom, outro tem o clamor, outro tem a palavra, outro tem o discernimento. É o corpo atuando ali. E ali Deus começa a abençoar. Então Deus só começou a mostrar na ceia, os irmãos que iam para Emaús, que não conheciam Jesus, falaram bem dele, mas não o conhecia. Falaram muito bem, porque é exatamente como a religião faz, o cristianismo histórico quer estar. Fala bem, pinta um retrato de Jesus, de uma coisa maravilhosa, um homem bonito, olhar perdido, não sei aonde, com as 2 mãos postas, olhando para um lugar que não sei aonde é que é, aquele Jesus Cristo ali pintado, e se falar que Jesus Cristo era feio, era raiz como uma terra seca, capaz de brigar com a gente. Não tinha formosura, não tinha beleza, como fala Isaías 53. Mas é o cristianismo histórico, o cristianismo fala no Senhor Jesus como um homem muito bonito, mas não conhece, fala bem dele, mas não conhece Jesus. Porque só quem conhece o Senhor Jesus, sabe quem é, irmãos? É a igreja. Só o corpo conhece Jesus. E ao corpo, o Senhor está preparando, já está preparado, uma bênção maravilhosa da eternidade. Então, no partir do pão, que o homem conhece Jesus. O homem conhece Jesus, sabe aonde, irmãos? Quando ele vem, como Tomé veio. Tomé não conhecia o Senhor, não. Ele estava com o Senhor, mas não conhecia. Ele não estava no dia que o Senhor apareceu. Ele veio de fora. Lá eu não creio em nada. E é assim que chega o homem natural no nosso meio. E ele só conhece o Senhor Jesus quando ele falou, se eu tocar na mão. E é verdade, é isso mesmo. Tomé não falou nada errado. Ele representou ali todo mundo que não crê. Porque quem não crê, ele só está querendo uma coisa. Ele só conhece Jesus se ele vir um ministério revelado. Falou, só se eu tocar na mão, se eu ouvir os sinais. E nessa hora, só a obra do Espírito Santo, a obra que nós estamos, é que tem um ministério, ele tem sinais. O ministério tem a marca. E qual é a marca que o ministério nessa obra tem? Não tem mesmo não, tá? Temos viajado e temos visto todo tipo de culto religioso. Procuramos na televisão dos hotéis e vemos os cultos, vemos tudo que há. E outra coisa, não é nada diferente do que vemos no Brasil, não. Nada a mesmíssima coisa. Quando não importamos aquilo que está lá fora, nós exportamos o que está daqui para lá. Não tem nada não. O ministério que tem lá é o mesmo que está aqui, que está lá fora, comprometido com o mundo. Ministério com a marca, só a obra do Espírito Santo tem. Ministério leigo, ministério que tem sinais, levantado por revelação, por profecia, onde o homem faz parte de um projeto, ele é levantado para essa obra. A unção dele é para estar dentro da obra. Saiu da obra, perdeu a função dele para esse projeto. Então, nós somos pastores, nós estamos pastores, estamos diáconos, estamos servos enquanto permanecemos no projeto. Saímos do projeto,
nós perdemos a nossa bênção, porque o ministério é para aquilo que você foi chamado. Foi chamado para o ministério com sinais, que é a mão. Ali você é usado pelo Espírito Santo para a glorificação do Senhor, para a edificação da igreja como um todo. É o corpo sendo usado. O homem do mundo, se ele não olhar e não vir o ministério revelado, ele vem, fica e vai embora, não fica. Ele tem que ver um corpo. Ele falou, olha, só se eu tocar nas feridas, porque é um corpo que tem sinais também. Temos visto os grandes sinais que o Senhor tem dado. Temos saído nas grandes evangelizações e temos visto sinais, dons impressionantes. As pessoas chegarem e verem sinais que você fica impressionado como o Senhor está aprofundando, como o Senhor está fazendo no nosso meio com respeito aos dons. Então, chega no nosso meio. Disso eu dou uma revelação, um tempo atrás. Vai entrar na igreja um cidadão e ele teve um sonho. E o Senhor revelou o sonho que ele teve. O sonho me recordo perfeitamente. Ele estava dentro de uma casa e aquela casa caía completamente, ruía. A casa ruía. E ele ficava apavorado. Foi esse o sonho que o Senhor falou que o cidadão tinha tido. Ele vai entrar aqui, ele vai ver a placa, e ele vai entrar na igreja, ele nunca entrou. Ele vai ficar no último banco. Muito bem, eu estou com aquela revelação na mão, e estou olhando para o último banco. Até então, era só gente da igreja mesmo, mas eu guardei o dom e fui pregando. Na metade da pregação entrou um cidadão. Ficou sentado no último banco. Quando acabou o culto, eu li o dom. Entrou aqui um cidadão que teve um sonho. Assim, quando eu acabei de contar o sonho, o cidadão lá começou a chorar alto. Falou, como é que pode um negócio desse? Sonhei essa noite, e a revelação, ele ia passar por aqui, ele nunca entrou nessa igreja, olhou a placa, achou o nome esquisito, Maranata, e entrou para ver o que era aquilo. E eu fui atender esse homem. Esse homem chorava igual uma criança. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Como é que vocês descobriram o sonho que eu tive essa noite? Sabe o que é isso, irmãos? Eu não descobri coisa nenhuma. Quem descobriu foi o corpo, porque o Senhor revelou para o corpo. É um sinal. O homem vem e vê um sinal na igreja. Aí ele fica. E aquele homem se converteu e recebeu uma grande bênção do Espírito Santo de Deus. O Senhor começou a mostrar que se nós não tivéssemos o corpo, nós estaríamos exatamente igual a todo mundo que está aí fora, pregando, e vai pregando e constrói, daqui a pouco divide, vende o ponto, como quem vende uma venda, como quem vende um armazém, vende para outro e passa e vai e racha tudo e vai tudo embora, e cada um vai com um pedaço, porque falta corpo. E onde está o corpo, está o Espírito. Onde está o Espírito, não tem confusão. Onde está o Espírito, há uma grande bênção. Então o Senhor começou a mostrar que Paulo, doutrinando a igreja, ele mostra dois aspectos de corpo. Quando Paulo fala corpo para a igreja local, ele toca nos dons. Então, igreja local, o corpo está ligado diretamente aos dons. E quando Paulo fala em corpo como um todo, como ministério, aí ele fala a igreja como um todo. Não é? Mas quando ele fala igreja local, ele cita os dons. E os dons na igreja estão ligados ao corpo e ao sangue. Porque ninguém tem dom isolado sozinho. Não, ninguém tem não. Tem sim. Tem gente ainda hoje que tem os seus próprios dons, vivendo sozinho dentro de casa. Está isolado. Está igual a Pedro. Eu me recordo de Pedro. Pedro, apóstolo Pedro. Vocês devem lembrar de Pedro. Muito bem. Pedro estava no barco. Aí Jesus estava pregando o evangelho, estava lá, aí o Senhor acabou de pregar o evangelho, ele veio embora, veio subindo pelo mar adentro, o Senhor, o mar e nada é exatamente a mesma coisa. Aí Pedro olhou aquela cena, que deve ter sido uma cena impressionante, Jesus andando por cima do mar, e Pedro falou assim, eu posso ir? Se você quiser vir, você vem, Pedro, não tem problema nenhum, pelo menos para ele, para Jesus, né? E Pedro saiu mesmo. Pedro deu a primeira passada, na terceira passada Pedro afundou. E o Senhor falou para ele, Pedro, você é um homem de pouca fé. Mas sabe onde estava a fé de Pedro, a falta de fé de Pedro? Não é porque ele afundou, não. O afundar foi resultado. A falta de fé de Pedro estava quando ele saiu do barco. Porque a bênção é para permanecer no barco, porque só no barco, no corpo, é que o homem tem os dons, não são isolados dentro de casa, não. O crente sozinho dentro de casa, eu também tenho meus dons. Ele vive, ele dá 2 passos só.
2, 3, depois ele acaba, não tem como continuar não. Mas os dons no meio da igreja, ele tem muitas bênçãos, tem os benefícios para o meio da igreja. Tem os benefícios, a bênção que Deus nos dá. Nós temos algumas revelações, alguns dons para contar aqui, e nós vamos ser breves, porque o nosso tempo já está acabando. Eu me recordo, nós estávamos numa viagem, o ano passado, algum tempo atrás. E víamos do exterior com mais 3 companheiros. E nós estávamos no avião, e o avião começou a taxiar, como eles dizem, saiu do terminal, né? E deu partida e começou a ir no meio da pista, aqueles avisos todos, aquele negócio todo. E quando ele estava indo para pegar a pista principal, o Senhor deu uma revelação a um dos companheiros. O Senhor deu uma visão, mostrando um acidente com aquele avião, um acidente. E quando o irmão via os corpos no chão, ele ia verificar, éramos nós que estávamos ali. E o irmão contou a visão e nós começamos a clamar, interceder ao Senhor e entramos num clamor com o Senhor. E o avião pegou a pista principal e começou a desenvolver velocidade para decolar. Antes do término da pista, o avião começou a frear bruscamente. E foi até uma situação muito difícil dentro do avião. E ele freando e todo mundo meio apavorado. E o avião saiu da pista e quase que bate no outro avião que estava estacionado lá fora. E graças a Deus não aconteceu nada, porque nós tivemos essa grande bênção, esse benefício da vida no corpo. O Senhor deu o dom, clamamos, o Senhor deu o livramento. E a bênção, quando nós chegamos em casa no outro dia, e nós fomos ouvir as notícias, nas nossas igrejas, todas as nossas igrejas, naquele momento era a hora do culto, nós estávamos embarcando. Todas as nossas igrejas tinham tido dons com acidente, com aquele grupo, e o Senhor deu dons e mostrou o povo para interceder, para orar, e o Senhor mostrou que estava dando livramento. Todas as nossas famílias, os companheiros, tiveram dons e contaram nas suas igrejas, e o Senhor deu o livramento. É o benefício de estar no corpo. Sabe qual é o benefício, irmãos? É a vida. O benefício do dom no corpo é a vida para a nossa vida. O Senhor, no corpo tem os objetivos. O grande objetivo para a nossa vida é a nossa edificação. Então, o objetivo é a edificação da nossa vida. Eu me recordo de um dom que uma irmã teve, que era para orar por uma família. A família foi chamada, o pastor da igreja, foi uma outra igreja, um companheiro, me contou o dom, orou pelaquela família, e o Senhor deu um dom que a criança, a filha daquela família ia morrer. Mas naquele dom, naquela imposição de mão, o Senhor estava dando um livramento. No outro dia, aquela irmã foi fazer compras com sua família, com seus filhos, e a porta traseira do carro abriu e um dos seus filhos caiu no chão. E veio um carro atrás e por pouco não atropelou aquela criança e parou em frente, e houve uma grande bênção, porque o Senhor deu o dom no corpo. Veio um outro companheiro, orou, veio outro grupo, teve um dom, teve outro, teve uma revelação, e o Senhor deu um livramento, porque o objetivo dessa bênção é a edificação para a nossa vida, e aquela irmã se livrou de uma grande tristeza na sua vida, se livrou de sepultar um dos seus filhos, por causa do dom no corpo. Se não tivesse no corpo, aquilo ia acontecer? Certamente. E o filho ia morrer? Eu não tenho dúvida. Mas a bênção do corpo nos traz essa grande bênção da santificação, e a bênção para a nossa vida, e a vida para a nossa vida, e o resultado disso tudo é o nosso crescimento. Então nós vamos crescendo, como fala a palavra, que assim é a vida do crente, não é? Ele vai até ser dia perfeito, ele vai brilhando, até chegar o dia perfeito, até chegar a estatura perfeita, até chegar ao arrebatamento, até chegar à grande bênção, porque é esse o nosso grande objetivo. Então Paulo, quando fala em corpo para a igreja local, ele cita os dons. E o interessante, meus irmãos, é que quando nós não discernimos isso, nós entramos numa grande dificuldade, porque entramos numa síndrome, não é, que está aqui no quadro. O homem fica fraco, e se não sair da fraqueza espiritual, ele fica doente, e se não sair da doença, ele entra no último estágio da sua vida, ele fica como aqueles que dormem, como aqueles que estão mortos espiritualmente. Não é? Quando ele está fraco,
É a situação do homem que começa agora a perder o contato com as bênçãos, perder o contato com a Bíblia, perder o contato com o projeto, perder a visão daquilo que Deus está mostrando, e ele começa a entrar em dificuldade. Tudo é a luta para a vida dele. A palavra foi uma luta, o pastor já é uma dificuldade na igreja, o diácono nem se conta, coitado, porque o diácono é o primeiro a entrar na luta mesmo. E depois está todo mundo errado, ele está fraco. Ninguém me ama nessa igreja, essa igreja não tem amor, ninguém me quer. É essa luta que nós temos. E por incrível que pareça, hein? Isso aqui não é história. Não é para ilustrar a aula de seminário, não, hein? Eu ouvi essa expressão há pouco dias atrás. Já deu testemunho aqui. Eu pensei que isso acontecia na aula de Amadeu. Amadeu dando essa aula, falando sobre isso. Essa igreja não tem amor. Eu ouvi essa frase há pouco tempo atrás, eu fiquei horrorizado. Eu pensei que isso não existisse mais. Uma irmã reclamando: ah, pastor, aquela igreja ali ninguém me ama. Aquela igreja não tem amor. Eu falei: olha, é brincadeira, eu pensei que isso não existisse, não. Não, irmã, sabe o que acontece? Você está fraquinha. Você está precisando de uma bênção. Amor não se pede amor, amor se dá. Não vai ficar pedindo amor para ninguém, não. Amor você tem que amar primeiro, não é? Você dá amor antes de receber, de querer o dos outros. Está fraca, e está fraco, o crente está fraco. Se não sair da dificuldade, ele fica doente. O sangue já não circula com facilidade naquela parte que está enferma. Aquela parte já está com dificuldade, está todo o corpo lutando, intercessão todos os dias. Agora tudo é luta, eu também sou uma luta, e a igreja é uma luta, e já não. E se eu não sair dessa dificuldade, eu entro na terceira e última fase do projeto da morte para a sua vida. Que está como aqueles que dormem, são aqueles que são alheios, que já não oram, já não intercedem, já não sabem o que é corpo, já não sabem o que é dom para a sua vida. O dom vem, mas não tira de letra o dom. Os dons vêm, o grupo de intercessão chama, entrega dom. E se não entregasse também dá a mesma coisa. Nós temos esse povo no nosso meio, infelizmente. E nós temos que ter cuidado para nós não estarmos nessa dificuldade aqui, ó, já no último estágio, pronto para ir embora, pronto para mudar. Não, eu vou mudar dessa igreja, porque... Não, isso é enfermidade. Eu vou sair para onde? Sair do corpo é voltar para o mundo, porque o corpo é a igreja. Foi tirado do mundo. Ir para onde? Há uma história muito interessante, é sempre contada nessa aula aqui, de um cidadão que estava nessa fase aqui. Só ia igreja domingo, porque normalmente vai um dia só, elege um dia, e aquele cidadão elegeu o domingo para a igreja. Então a semana inteira a igreja se preparou para subir o Manaim, né? A igreja veio fazer batismo aqui, e como aqui são 700 metros acima do nível do mar, então a gente vai subir o Manaim, né? Quem mora lá em Vitória e Vila Velha, não, vamos subir o Manaim. A semana inteira a igreja se preparou para subir o Manaim. Jejum, madrugada, ia ter batismo, ceia, aquela festa toda que muita gente que já participou. Quando chegou no domingo, o cidadão chegou à igreja, 7:50. A igreja fechada. Começou a reclamar. Mas não é possível, o diácono não veio, o diácono está desacertado. O chefe do meu grupo também não veio, e não tem ninguém aqui, o pastor nem se fala. Quando estava dando 8 horas, passou um outro, desarrumado igual a ele, alheio, e ele perguntou: rapaz, o que houve? A igreja está fechada. Aí o outro falou assim: não, a igreja subiu. Quando ele ouviu a palavra subiu, começou a gritar no meio da rua. Que para ele a igreja subiu foi uma arrebatada, né? A igreja subiu, começou a gritar: ai meu Deus, o povo subiu, eu fiquei. E para azar dele, ele encontrou o doutor Gedeuti, que estava indo para a igreja. Ele falou: Gedeuti, graças a Deus que eu te encontrei aqui. O que houve, rapaz? É que a igreja subiu e nós ficamos. O que é isso, rapaz? Ficamos coisa nenhuma. Eu não sei se foi sorte, se foi um azar tremendo dele encontrar logo com o Gedeuti na frente da porta da igreja. A igreja subiu e nós dois ficamos. Grandes coisas, grande alegria ficar aqui. E ficou todo satisfeito porque a igreja tinha subido. E alguém ficou com ele, né? É o consolo dele. Olha, ficou coisa nenhuma. Você está dormindo, você está desarrumado, você trata de se acertar com o Senhor. E foi aquela bênção, né? Aquela palavrinha bem tranquila que Jesus te deu para ele ele sair dessa dificuldade. Porque quando nós não saímos, meus irmãos, nós morremos mesmo.
Então, quando fala em corpo para a igreja local, nós temos que ter uma coisa, é discernir o momento que estamos passando. Porque quando discernimos, nos preparamos para a volta do Senhor Jesus. Quando ele fala em corpo com o ministério, aí ele fala a igreja como um todo, e nós poderíamos perguntar, que ministério, né? Que ministério é esse? É tudo a mesma coisa? E Paulo, ele doutrina a Timóteo, fala, Timóteo, não despreze o dom que há em ti, que te foi dado por revelação e com a imposição das mãos do presbitério. Então, quando ele fala a Timóteo sobre esse tipo de ministério, ele não fala, Timóteo, não despreze o diploma que você recebeu, que você comprou, a igreja que você alugou e agora está pagando mensalmente para o camado que você... Não falou nada disso, não. Não despreze o dom que há em ti, que te foi dado, o ministério que foi dado pelo Pai, por revelação do Espírito Santo. E com a imposição das mãos do presbitério, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, é um ministério que tem compromisso com a Trindade, compromisso com o projeto, compromisso com a revelação, compromisso com vida eterna. E se não for assim, nós ficamos iguais a todo mundo. Falamos em Jesus, com Bíblia, com templo, com Manaim, com tudo. E vivemos como se ele nunca tivesse existido. A igreja vai subir. E alguém um dia poderá falar, a igreja subiu, e subiu mesmo. E quem perguntou e quem respondeu vão ficar, não tem jeito. Porque a igreja vai subir. E vai ser num toque da trombeta. Vai como abrir e fechar dos olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Assim vai ser a bênção que a igreja vai passar. O arrebatamento de quem? Arrebatamento da igreja, de uma obra que é o corpo que tem um cabeça. Tem um cabeça, tem o corpo, tem o sangue. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Uma obra que não é uma organização onde a religião, o homem que manda e fala aquilo que quer fazer e desfaz também, mas a obra que nós pregamos tem um fundamento que é o corpo, tem um fundamento que é o sangue e tem um destino que é a vida e vida eterna com o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé rapidamente. Glória a Jesus.